Olá! Começa agora mais um Minha Escola na TV. A escolha profissional é a principal preocupação da maioria dos jovens assim que concluem o ensino médio. Atualmente, o mercado de trabalho proporciona uma grande variedade de carreiras e oportunidades, o que acaba gerando dúvidas na hora de fazer uma escolha tão importante. Como os jovens podem fazer para fazer essas escolhas? Quais critérios eles devem avaliar? Como os pais podem auxiliar os jovens nesse momento? É sobre isso que vamos conversar hoje com Isabela Baião, psicóloga do Hospital Nossa Senhora das Dores. Muito obrigada pela presença, Isabela. E para começar, eu queria que você explicasse para a gente como é ser psicóloga hospitalar. O que a psicóloga hospitalar faz? Sim, primeiramente eu que agradeço o convite, pela participação. Bem, eu sou psicóloga hospitalar já há 6 anos, tenho 6 anos na área. O hospital a gente costuma dizer assim, que é um prato cheio já para a psicologia, né? É um local onde a grande maioria das pessoas que lá estão não desejariam estar, não gostariam de estar vivendo o momento que estão passando, estão extremamente vulneráveis e sensíveis diante da situação que elas mesmas passam ou que alguém próximo delas estão passando, que elas estão acompanhando. Então, por si só, já nos traz um grande leque mesmo de possibilidades de atuação. Então, lá, a gente presta assistência tanto aos pacientes como aos familiares que acompanham eles nesse momento, contribuindo, diminuindo um pouco o sofrimento que eles passam nesse momento da doença, do diagnóstico, da hospitalização. Então, é o nosso grande foco. É diferente de um trabalho realizado na clínica, por exemplo, onde a gente tem um tempo maior de acompanhamento com aquele determinado paciente, e no hospital as coisas são mais rápidas, os pacientes ficam normalmente por um tempo menor, há uma rotatividade maior de pacientes, então a gente foca mesmo nesse processo do adoecimento, da hospitalização, minimizando o sofrimento deles. E você trabalha só auxiliando os pacientes e parentes, familiares, ou também os funcionários do hospital? Sim, não, existem duas categorias, duas áreas profissionais dentro do hospital, que é a psicologia organizacional e a psicologia hospitalar. A psicologia organizacional, que é o RH, é voltado não somente para processo seletivo, recrutamento e seleção, como também esse trabalho voltado, direcionado a colaboradores. No meu caso, eu sou voltada à assistência. Eu coordeno a psicologia no hospital, mas a psicologia hospitalar. Então, a minha atuação é diretamente na assistência, com os pacientes, com os familiares. Tem uma outra psicóloga que faz esse trabalho direcionado a funcionários. E o tema do nosso programa hoje é escolha profissional. Para começar, como que você escolheu ser psicóloga e, posteriormente, psicóloga hospitalar? Como que foi esse processo? Conta pra gente. Na verdade, assim, eu acredito que foi uma escolha, para mim, até bem particularmente fácil. Claro que quando criança me imaginava ser N coisas, seguir N profissões, mas desde, não sei, me lembro que eu já ingressei no ensino médio com a certeza da psicologia. Não foi por influência de ninguém, nunca tinha feito terapia ou mal conhecia alguma psicóloga, para falar a verdade, na época. Mas era uma área que já me interessava, que eu busquei conhecer mais, que eu pesquisei, que eu busquei me inteirar. E já fiz a psicologia pensando na psicologia hospitalar, que sempre foi, era uma das áreas da psicologia. Existem, claro, outras que a mim me interessa, me chama a atenção, mas sempre foi uma área que me trouxe uma paixão muito grande. Então, foi uma escolha certa, assim, eu faço o que de fato gosto. E não tive particularmente dificuldades nessa escolha. Sim, então para você foi fácil. Para mim fazer a escolha. foi fácil. E por que fazer essa escolha profissional é algo tão importante? Sim. Bom, na verdade, assim, é claro que no decorrer da vida, tudo é passível de mudanças, Nada é imutável, as coisas são flexíveis. Às vezes, em um momento, você deseja vivenciar alguma coisa, dali a pouco você já deseja vivenciar outra. Mas subentende-se que inicialmente aquela escolha vai ser uma escolha da vida. É diferente do que se eu vou escolher ir para o norte ou ir para o sul. Vai ser uma escolha que eu vou estar fazendo naquele momento, mas que aquilo vai influenciar e vai refletir por anos a fio. Então, eu acho que essa
esse peso, talvez, essa responsabilidade de ser algo para a vida, algo, uma escolha profissional, não é só uma escolha de curso, é uma escolha profissional. O que eu desejo fazer da minha vida? Eu acredito que isso traz, né, essa grande importância nesse momento da escolha. Como você mesmo tinha citado, né, quando a gente é criança, a gente pensa em fazer várias coisas, em trabalhar com várias coisas diferentes, e depois, quando a gente cresce, vê que não é tão fácil assim, né? E há uma idade certa para poder fazer essa escolha profissional? Eu acredito que não. Na verdade, existem algumas pessoas que amadurecem, né, essa ideia mais novas e outras que não, que precisam de um tempo maior, que concluem o ensino médio muitas vezes sem saber qual direção seguir, qual curso seguir. E isso pode ser um problema ali imediato, mas não é um problema da vida, né? Não é um grande problema, porque existe tempo para que a gente possa pensar, possa refletir, possa fazer a escolha certa. E acredito até que é mais coerente a gente seguir dessa forma do que sair dando tiro para todo quanto é lado, né? Eu acho que assim a pessoa fica muito mais perdida do que se de fato dedicar um tempo à pesquisa, a se autoconhecer, buscar o que de fato vai ser interessante, né? Em vários âmbitos aí. Então, não acredito que haja uma idade certa para que essa escolha aconteça, não. Muitas pessoas, às vezes bem novas, já pensam em fazer aquilo e depois acabam fazendo e gostando. Outras demoram bastante tempo, né, para decidir. Eu acho que realmente depende da pessoa também, né? Depende dos conhecimentos que ela tem em áreas diferentes, do que ela prefere, né? Quais critérios é preciso avaliar antes de fazer essa escolha? Eu acredito que o principal é fazer uma autorreflexão, uma autoanálise, né? Se conhecer. Eu acho que a partir disso, a pessoa vai conseguir observar, ter essa percepção do que chama atenção, do que gostaria de fazer, do que se vê fazendo. Na escola, né? Na época de escola, a gente já pode começar a fazer uma seleção aí a partir das disciplinas mesmo, que chamam mais atenção. E a partir daquela disciplina a gente vai já direcionando, porque alguns cursos são bem voltados para algumas disciplinas da época de colégio mesmo. Então, eu acho que o principal ponto é se autoconhecer, fazer esse momento de reflexão, o que eu gosto de fazer, qual área que eu gosto, qual disciplina que eu gosto, o que eu gostaria de me ver fazendo, e a partir daquilo ali fazer buscas, que seja através de pessoas que conhecem, que estão inseridas naquela profissão que imagina fazer, ou que seja através de busca de pesquisas mesmo, mas isso eu acho que é o grande passo, né, inicial para fazer uma escolha. E quando o jovem ele vai chegando próximo da época de se formar no ensino médio, por exemplo, há uma pressão familiar para poder já perguntar, né, para o seu familiar que está já concluindo o ensino médio, né, você e aí, você já sabe o que você vai fazer? Essa pressão no jovem acontece? Eu acredito que sim. Acredito que isso é uma coisa, né, cultural, assim, é uma coisa que vem mesmo com os anos, que talvez sempre existiu e ainda existe, né? Existe essa pressão não somente dos familiares, como das pessoas próximas mesmo, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa que está prestes a se formar no ensino médio e é até natural a gente perguntar, né? E aí, o que você vai fazer? Já pensou o que você quer ser, né? A gente pergunta. Então, existe sim essa pressão. Isso, por um lado, depende muito da forma como o próprio jovem lida com isso, né? Alguns lidam de uma forma muito natural, como eu tô falando, né? É natural a gente perguntar e, às vezes, alguns já é natural responder, é natural receber aquela pergunta. E depende da certeza Exatamente. Também, né? Outros que estão lidando aí com esse momento com mais dúvidas, com mais insegurança, com uma angústia maior, talvez aquela pressão não é recebida de uma forma tão tranquila, digamos assim. E como a pessoa indecisa se sente diante disso? Isso pode acabar confundindo ela mais? Sim. Na verdade, todo momento que gera tensão, seja uma prova, seja um concurso, né, a escolha de uma profissão, isso gera uma ansiedade muito grande e diante de tantos questionamentos também das pessoas ao redor, isso tende a ficar ainda mais confuso e ficar ainda mais embaralhado na cabeça de quem não tem uma decisão muito certeira do que deseja fazer, né? Então, é como eu falei anteriormente, eu acredito que o principal
caminho é se autodescobrir, se autoconhecer, para ir adquirindo essa segurança. E mesmo que não tenha certeza na hora de dar uma resposta diante de uma pergunta como essa, mas que se sinta seguro dessa incerteza, né? Que se sinta seguro que eu ainda não sei, mas eu já tô pesquisando, já estou avaliando o que eu gosto de fazer. Eu sei que eu gosto mais dessa área, mas ainda não decidi dentro dessa área qual a profissão de fato eu vou seguir. Então, esse autoconhecimento é o ponto-chave para esse momento, né? É muito importante, né, a gente falar que nós estamos em semana de Enem, né? Agora, com essas mudanças do Enem, agora em 2 domingos diferentes, né? Não é mesmo em um só final de semana. A gente está aproveitando essa semana para orientar todos aqueles jovens, né, que estão fazendo o Enem, já estão pensando na carreira profissional. Acho que é muito importante a gente falar disso, até porque, sem dúvida, é muito comum a gente encontrar jovens que ainda não sabem o que vão fazer, às vezes fazem o Enem sem nem saber se vão para a faculdade, porque não tem certeza, né, de qual faculdade jogar a nota, né? Então, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Já nós estamos de volta falando sobre essa decisão profissional. É algo muito importante para você aí que não decidiu qual carreira seguir. Fica aí que já nós estamos de volta. Voltamos com o programa Minha Escola na TV, hoje falando sobre escolha profissional. Você já escolheu qual carreira seguir? E você que já concluiu, né, esse tempo dos estudos, exerce uma profissão que gosta? Como que foi essa escolha? É o que nós estamos conversando hoje com a Isabela Baião, que é psicóloga do Hospital Nossa Senhora das Dores, aqui em Ponte Nova. Isabela, voltando, né, ao nosso assunto sobre a escolha da profissão, é muito comum a gente ver os jovens que estão prestes a concluir o ensino médio, né, que é a parte da vida mais comum, né, para depois seguirem a carreira profissional na faculdade. Muitos pais querem que os filhos sigam a mesma profissão que eles. Como lidar com isso quando os filhos não querem seguir a mesma profissão? O que a gente deve fazer com esses filhos que às vezes não querem decepcionar os pais, mas também não querem seguir a mesma carreira que eles, talvez porque não goste ou porque não tem afinidade mesmo? Como que a gente faz? Eu acredito que um diálogo, né, dentro de casa seja o primordial. Acho que hoje, apesar da gente ter a questão do mercado de trabalho está muito intenso, a gente ter muitos pais com pouco tempo, né, junto aos filhos, ao mesmo tempo que a gente vive esse momento, a gente vive um momento de mais liberdade dentro de casa, né? De mais diálogo. E isso, acredito que propicia tanto ao jovem ter liberdade de conversar com o pai ou com a mãe, caso não seja o desejo dele de seguir a mesma profissão, como do próprio pai e da mãe conhecer o jovem, né? Conhecer o filho, saber que, meu filho não nasceu para isso, ou meu filho talvez vai se dar bem nisso que eu faço, porque ele é dinâmico, ele é assim. Então, é como eu falei, a gente vive um momento de duas situações distintas, mas que ao mesmo tempo podem contribuir aí para essa escolha junto aos pais. Que o mercado de trabalho intenso, pais muito ausentes, mas mais liberdade dentro de casa. Então, o diálogo, em primeiro lugar, é fundamental para que não haja nenhuma decepção, não haja nenhuma escolha incorreta, simplesmente por pressão dos pais, porque a escolha é dos filhos, né? A carreira vai ser deles, é uma vida deles. É o trabalho que ele vai exercer. Que ele vai exercer. Então, por mais que o pai direcione, oriente, o pai e a mãe, né, deseja naturalmente o melhor para o filho, à medida que se tem um diálogo aberto, um diálogo tranquilo, vai ter uma aceitação a respeito dessa escolha. Né? Até porque essa questão de seguir a carreira dos pais, né, é algo que veio de muito tempo e hoje acho que até a oportunidade, né, de trabalho, que os ramos, né, profissionais estão mais variados, né, são mais diferentes. Eu acho que... Exatamente. Esse diálogo propicia isso, propicia que o filho, às vezes, até mostre para o pai, para a mãe, outras oportunidades, né? Outras possibilidades de caminho que na época deles talvez não existia. Hoje as coisas vão se inovando, vão surgindo novidades a todo instante, e os filhos que muitas vezes mostram isso para os pais, né? Você como psicóloga, você mesmo disse que não conhecia ninguém, né, psicólogo.
Tem alguma carreira na sua família que foi seguida, assim, de pai para filho ou de parentes próximos? Tem, bem, assim, não sei se teve que seguir exatamente a carreira. Por exemplo, na minha casa mesmo, o meu pai é matemático, formado em matemática, mas sempre esteve voltado para a área jornalística, assim, ele é radialista em Belo Horizonte, então sempre esteve envolvido com esse meio do jornalismo, iniciou o curso de jornalismo por um período, acabou não concluindo, e as minhas irmãs são jornalistas. Lá em casa eu sou a única que não segui esse caminho. Talvez sempre foi um grande desejo dele, não que a gente seguisse, um grande desejo dele para a vida dele mesmo. E as minhas irmãs, eu acho que cresceram aí nesse meio e acabaram se percebendo como gostando da área, né? Sim. Se dando bem aí, estando inseridas nesse campo. Então, elas são jornalistas. Isso vai muito da influência dos pais, não é? Pode ser que sim, pode ser que não. No seu caso não foi. No meu caso não foi. Mas o delas, talvez, por ser um ramo parecido? Talvez sim, talvez influenciou. Talvez elas percebiam esse gosto nele, né? Percebiam, talvez ele mesmo trazia algumas coisas para nossa casa e isso chamou a atenção delas na hora da escolha, pode ser. O principal destino do jovem, depois que ele conclui o ensino médio, é fazer os vestibulares, né? Ir para a faculdade. Mas e quando esse jovem escolhe seguir uma outra carreira que não precisa da faculdade? É comum a gente ver isso e muitas pessoas julgam. Como que funciona? Eu acredito que não é tão comum. Eu acho que tem se tornado até cada vez menos comum, né? Eu acho que há uns anos atrás existia uma maior dificuldade de se inserir em uma faculdade. Então, isso levava muitos jovens a buscar outros campos de trabalho, outras formas de ganhar o seu dinheiro, né? De ganhar o seu sustento mensal e às vezes não exerciam faculdades. Sim. Eu conheço pessoas, até jovens, e que não tiveram essa oportunidade. Mas eu acredito que hoje tem se ampliado cada vez mais as possibilidades da inserção desse jovem nas faculdades, né? De mais fácil acesso aos jovens mesmo. Os programas do governo mesmo, né? Exatamente. E o próprio acesso mesmo à internet, a pesquisas. Os jovens estão mais evoluídos tecnologicamente falando, e eu acredito que isso influencia muito nessas escolhas de querer estudar mais, e às vezes querer já entra na faculdade pensando numa pós-graduação e por aí em diante. Então eu acredito que hoje tem sido cada vez menos comum, né? Mas existem casos de jovens que talvez até mais ainda entra aí a questão da influência familiar, às vezes por influência, influência do pai. O pai, por exemplo, tem uma empresa, né? E o jovem acaba já ingressando ali naquele mercado para ajudar o pai, para ajudar a mãe, e às vezes acaba não se inserindo numa faculdade. Então eu acredito que talvez a influência familiar contribui ainda mais para essa questão da não inserção da faculdade, quando isso acontece, do que para a própria escolha profissional. Sim. Muitos jovens, às vezes, querem logo trabalhar, né? Então, hoje é mais comum, né, que as pessoas estudem e também trabalhem. Sim. Mas, por exemplo, as faculdades públicas, principalmente, né? Há uma dificuldade maior, né? De conciliar esses dois ramos, né? E muitos querem logo ganhar o dinheiro e deixam de fazer a faculdade e posteriormente faz uma faculdade privada, né, e usando o próprio dinheiro. Sim. É muito comum isso também, mas acho que a própria influência da família mesmo para poder seguir uma carreira e estar inserido numa faculdade, né, atualmente é muito maior. Sim, a facilidade também. E o que fazer quando o jovem começa a fazer uma faculdade, às vezes sempre quis fazer aquilo, começa a fazer a faculdade, e logo depois descobre que não chegou lá e viu que não era o que pensava, né? Não gostou. E aí? Como eu falei, né, inicialmente. Eu acredito que as coisas na vida não são imutáveis, né? Tudo na vida é passível de mudanças. E às vezes até a própria escolha do curso, decorrer do curso, vai existir alguma mudança. Por isso, né, mais uma vez eu reforço a importância desse momento de autorreflexão, de autoconhecimento, para
para propiciar uma maior possibilidade de uma escolha mais certeira. E se dá a oportunidade também de conhecer melhor o curso, né? Por exemplo, a própria psicologia, digamos assim, o curso, inicialmente, ele nos traz várias áreas, várias disciplinas bastante teóricas, voltadas para história, filosofia, sociologia, que muitas vezes não é o interesse da grande maioria que está ali inserido. Então, se a pessoa já desiste também, pega lá o primeiro, segundo, terceiro período, que é bem teórico, bem pesado, e desiste também, não dando oportunidade para conhecer melhor o curso, conhecer melhor o que vem adiante, o que o curso por si só vai propiciar, às vezes vai perder uma oportunidade de estar inserido numa coisa que tanto desejou. Mas, se de fato permanecer no curso, conhecer as disciplinas, conhecer a grade curricular, perceber que não estava tão certo na hora que fez a escolha, nada impede de mudar. Acho que nunca é tarde para a gente seguir alguma coisa que a gente deseja. O mais importante é que a gente esteja feliz, feliz profissionalmente, né? Trabalhando naquilo que a gente gosta, tendo o retorno financeiro ou, sei lá, emocional mesmo, que a gente tanto almeja, isso é o mais importante. Então, fazer essa troca, se isso for necessário, não é o grande problema. O grande problema é você ficar a vida inteira fazendo algo que não gosta. Inserido numa situação, num ambiente de trabalho que, quando você estiver lá com seus 70 anos, você falar assim, poxa vida, como eu fui infeliz, né, durante toda a minha vida. Acho que esse é o maior problema. Muitos têm medo de, às vezes, fazem o Enem, passam no vestibular, conseguem a vaga na faculdade e depois desistem, né? Há um medo de fazer essa desistência devido à luta, né, que teve para chegar ali naquele patamar. E quais que são as profissões que são mais disputadas na faculdade? Eu acredito que tradicionalmente, né, permanece ainda a questão da medicina. É um curso largamente assim disputado, né? A gente percebe aí que as pessoas se dedicam às vezes anos a fio para se inserir na faculdade. Né? A própria faculdade por si só é um curso denso, um curso difícil, que traz muitas disciplinas, muitos anos de estudo, e às vezes antes dessa inserção já tem anos a fio de dedicação para esse momento do vestibular. Então eu acredito que a medicina seja ainda um grande curso, né? Um grande curso disputado, e talvez a engenharia, outros cursos mais ou menos por esse âmbito, né? Acho que a gente pode ver os mais disputados através da nota de corte, né, de cada um, né? Quanto maior, quer dizer que está mais disputado e que as maiores notas já conseguiram, né? Então, nós vamos para o nosso intervalo e já nós voltamos falando sobre a escolha profissional e a importância por volta disso. Já nós estaremos de volta. Voltamos com o programa Minha Escola na TV, hoje falando sobre decisão profissional. Você já decidiu qual carreira seguir? Seu filho já decidiu qual carreira seguir? Você gosta, né, da carreira que segue hoje? Você como que foi nessa decisão? Você demorou muito para decidir o que gosta de fazer, o que gosta de trabalhar? É o que nós estamos conversando hoje com a Isabela Baião, que é psicóloga do Hospital Nossa Senhora das Dores. Veio aqui falar pra gente, né, como que é essa decisão profissional e a importância por volta disso. Isabela, no bloco anterior, nós estávamos falando sobre quais profissões eram mais disputadas na faculdade. E nesses tempos de crise, quais profissões ainda continuam empregando? Será que é realmente a medicina, a engenharia, que são as mais disputadas na faculdade? Como que está isso atualmente? Existem algumas profissões que são profissões assim, de praxe, né? Que são profissões necessárias no nosso dia a dia, como a medicina, né? Precisa-se de médicos, então, naturalmente, existe esse campo, né, de trabalho. Mas eu acredito que hoje em dia os cursos, né, as profissões mais voltadas para a área tecnológica são as profissões hoje em alta, né? Hoje se busca muito inovação, tecnologia, esse desenvolvimento, né? Esse tempo nos exige cada vez mais isso, né? Cada vez que a gente esteja mais desenvolvido tecnologicamente. Então, eu acredito que
por esse caminho aí, é o caminho mais precursor, né, nos dias de hoje. Atualmente, né, com essa tecnologia toda, Sim. vem contribuindo. E o trabalho autônomo é uma boa saída para aquelas pessoas que saem do mercado de trabalho, que ficam desempregadas? Atualmente, nesse tempo de crise, né, é muito comum a gente ver essas pessoas decidindo, né, por seguir uma carreira com um trabalho autônomo. Sim, sim. Eu acredito que seja uma saída, né, para as pessoas que vivem esse momento de desemprego diante da crise. Não é um caminho fácil. Sim. Eu acho que esse é um grande erro para muitas pessoas que decidem seguir, achando que, assim, eu não vou ter horário, eu não vou ter chefe, eu não vou ter que lidar com esse tipo de pressão, então vou trabalhar por conta própria. E às vezes o mercado por si só exige muito mais do que dentro de uma empresa, né? Como a gente habitualmente trabalha. Não é um caminho fácil, é um caminho árduo, é um caminho que necessita de fato de uma grande produção, de um grande empenho para ter um resultado, seja ele de reconhecimento, enquanto reconhecimento profissional, seja ele financeiro. Mas é uma grande saída para quem vive esse momento de crise. Hoje a gente vê muitas pessoas, está voltando muito a questão até de questões artesanais, né? Tem se dado muito valor a isso. Conheço várias pessoas jovens e que que trabalham em uma empresa e fazem um trabalho paralelo com essas questões, ganham um extra, que sejam pessoas que estão nesse momento de crise, que estão lá se virando. Às vezes tem alguma habilidade, né? E buscam ir através disso uma forma de renda, né? E acredito que é isso aí. E também depende muito da criatividade, né, da pessoa. Sem dúvida, as aptidões, a criatividade. É nesse momento que, mais do que nunca, as coisas vêm à tona. Elas né? precisam se destacar ali nesse momento, principalmente no momento de crise, né, que a pessoa ela precisa daquele dinheiro, então ela tem que se destacar. Existem pessoas que têm habilidades manuais, existem pessoas que com a própria habilidade mental mesmo, no sentido de escrever. Hoje a tecnologia, né, é muito grande, a gente vê muito aí no mercado, questão de blogs, né, blogueiras, coisas nesse sentido, que são pessoas autônomas, né? Sim. E que vão criando ali seus parceiros através das suas habilidades também e vão desenvolvendo, fazendo uma carreira, ganhando seu dinheiro, né? Muitos universitários, né, buscam uma forma de trabalho através do trabalho autônomo e principalmente na internet, né, fazendo, como você mesmo citou, blogs, páginas, né, na internet que acabam sendo patrocinadas e por aí ele acaba ganhando um dinheiro. Atualmente, na própria internet, né, há muitos, né, sites que ajudam a orientar o jovem nessa escolha da carreira profissional. Um exemplo que a gente colocou aqui é o Guia do Estudante, que muitos jovens conhecem, principalmente nessa época de fazer essa escolha, né, no final do ensino médio, e nele tem uma ferramenta, né, em que você procura qualquer profissão e aparece um resumo de tudo sobre aquela profissão, né? Quais matérias precisam ser estudadas, quantos períodos, né, na faculdade, até a quantidade, né, de pessoas que precisam ser empregadas ou que empregam, né, e o salário. Esse acesso aos diversos... a informação mesmo, né, de diversos ramos profissionais acaba confundindo o jovem ao invés de ajudar? Eu acredito que tende a contribuir, né? Eu acho que a gente tem que usar mesmo a tecnologia, hoje a facilidade de acesso a nosso favor. Né? Então, hoje, foi como eu falei, hoje as pessoas têm um acesso muito mais amplo, muito mais vasto do que anteriormente tinha, do que alguns anos atrás tinha. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor, é pesquisar mesmo, é conhecer mesmo. E através disso, quem sabe, haja uma diminuição aí na possibilidade de erro, né? Nessa escolha, nessa decisão. Eu acho que é um caminho interessante de ser seguido e, como eu falei, é usar a tecnologia, usar os recursos que hoje nós temos a nosso favor. E é muito melhor hoje, acho que é muito mais comum hoje também, né? O jovem já entrar na faculdade sabendo mais
sobre o que ele vai ver, né? Porque antes você entrava ali na faculdade depois que você ia ficar sabendo, né, de tudo Sim. de tudo que você ia estudar, de tudo que você ia passar naquele período. Hoje os jovens já entram sabendo que vão passar. Acho que até o acesso da internet ajuda. A internet e as diversas informações que nós encontramos nela podem nos deixar indecisos na hora de pesquisar sobre qual carreira seguir. No caso da pessoa que ainda não sabe, né, o que seguir. Sites como esses, por exemplo, eles têm informações de diversos ramos profissionais diferentes. Às vezes eu tenho algumas características no jornalismo que me agradam, mas também tem características na psicologia que me agradam. Como que eu faço? Qual que eu vou seguir? Sim, eu acredito, né, afirmo que a gente tem que usar essas ferramentas a nosso favor. É claro que hoje em dia existe um leque muito maior, muito mais vasto de profissões, de opções para a pessoa seguir, e isso às vezes gera mesmo essa confusão em quem ainda não se decidiu, né? Hoje as coisas são... percebe-se assim que existem muitas especialidades, muitos caminhos, os campos vão se afunilando, né? As profissões vão se afunilando. Por exemplo, um próprio médico, né? Existem N especialidades, ou que seja outras profissões mesmo mais contemporâneas. Eu acredito que isso pode gerar uma certa confusão, mas a partir de tudo que a gente já conversou, a partir dessa autorreflexão, esse autoconhecimento, se colocar nesse lugar mesmo, se imaginando naquela posição, trabalhando com aquilo, atuando com aquilo, eu acho que isso pode contribuir nessa decisão, né? Então, eu acho que é usar as nossas ferramentas ao nosso favor. A própria facilidade hoje de estar inserido numa faculdade faz com que o jovem tenha oportunidade de, muitas vezes, seguir o ramo, no caso do exemplo, do jornalismo e também da psicologia, né? Ou então unir, né, essas duas, trabalhar com os dois também, né? É possível. Que às vezes a gente vê pessoas, inclusive, que seguem um curso como profissão, né? Porque desejam como profissão, e às vezes seguem posteriormente outro porque desejam fazer, acham interessante, gostariam de conhecer, isso às vezes acontece. Muitas vezes não quer exercer aquela profissão, Exatamente. Mas tem curiosidade, Sim. né? A própria facilidade, né, tá proporcionando isso e é algo muito bom, uma evolução muito boa. E no caso de você como psicóloga, como você, psicólogo, né, pode orientar uma pessoa indecisa nesse momento? Você tem algum método para fazer com que essa pessoa consiga ter essa escolha com mais firmeza, né? Eu acredito que o psicólogo, de um modo geral, a maior contribuição dele é proporcionar um autoconhecimento, né? É proporcionar que a pessoa se perceba, que a pessoa defina, de fato, seu caminho, seja enquanto profissão, seja enquanto vida. Acredito que seja esse o principal desafio e a principal função do profissional psicólogo. Então, o psicólogo, nesse momento, ele vai orientar existem testes vocacionais, essa orientação profissional, dando aí fazendo uma análise aí desse estudante, né, dessa pessoa que procura o profissional, para ver de fato em qual área ele vai se encaixar, né, qual que é o perfil que ele apresenta. É um perfil voltado para uma área de comunicação? É um perfil mais introspectivo, voltado para alguma área que não vai lidar tanto diretamente com pessoas, e ali ele vai se desenvolver melhor? Então, o profissional vai ter essa capacidade, né, técnica de ajudar não só na autoanálise, mas também através de testes e direcionando e inserindo ele em determinados campos. Então, de acordo com a característica daquela pessoa, dá para ter uma ideia do que ela gosta e do que seria, que ela gostaria de fazer. Sim, então. É um dos grandes pontos aí a se investigar, né, a se avaliar. No nosso próximo bloco nós vamos falar então sobre o que é o teste vocacional. Eu espero que você explique pra gente como que funciona, porque muitas pessoas às vezes têm curiosidade de fazer. E quando essa pessoa faz o teste vocacional, mas às vezes depois descobre que não gosta daquilo, será que é um erro com ela mesmo? Eu Ou acho não é comum, né, também? Não é tão comum,
mas também não é impossível de acontecer. Sim. Mas eu acredito que é aquilo no que a gente conversou a respeito das coisas não serem imutáveis, das coisas serem flexíveis. Às vezes hoje eu sou uma Isabela, tenho alguns desejos, apresento algumas coisas e daqui a pouco eu me desenvolvo. Por exemplo, às vezes hoje eu sou uma pessoa extremamente tímida, extremamente introspectiva, demonstro o tempo inteiro não ser uma pessoa que vou lidar bem com um trabalho direcionado ao público, né, que eu vou lidar direto com o público. E dali a alguns anos, sei lá, daqui 5 anos, eu descubro uma outra Isabela, começo a ter outras oportunidades, às vezes de emprego, estou fazendo uma faculdade, mas começo a trabalhar em outra área, e aí de repente vou descobrindo que eu tenho habilidades que eu desconhecia. Acabo gostando? Acabo gostando, e às vezes me vejo numa situação diante de um desejo que eu antes nunca tinha apresentado. Então, o recado tá dado, né, gente? Nada é imutável e você pode ter oportunidade aí de decidir a escolha profissional independente até mesmo da sua idade, né? É muito importante a gente falar isso. A facilidade de estar inserido numa faculdade, independente se você é jovem ou não, sempre há oportunidade. Então, nós vamos para o intervalo e na volta nós vamos falar sobre o que é o teste vocacional e como ele funciona. Fica aí que já já a gente volta. Voltamos com o programa Minha Escola na TV, já no nosso último bloco, falando hoje sobre escolha profissional com a Isabela Baião, que é psicóloga do Hospital Nossa Senhora das Dores, veio aqui orientar pra gente, né, que não escolheu ainda o que seguir. E também é muito importante, né, eu falar aqui que o Marcos não está presente hoje, porque ele é um jovem que está prestes a escolher a faculdade, né? Então, já nessa semana de Enem, há uma dedicação maior. Então, ele teve um compromisso envolvendo essa questão mesmo dos estudos, porque é hora de se dedicar mesmo ao Enem. E é importante também aproveitar esse momento para desejar uma felicidade, né, para vocês, que vocês consigam estudar bastante, né, quem está fazendo Enem aí, ou então que tem algum parente. É importante a gente acolher essas pessoas nesse momento que, sem dúvida, né, o nervosismo pega nesses momentos, mas é um momento muito importante porque é um momento que ele vai adquirir a nota necessária para poder fazer o que gosta, né, Isabela? Sim, esse nervosismo atrapalha? Sim. Sempre que a gente está diante de uma situação de tensão, né, como a gente tinha conversado anteriormente, seja o Enem, seja um concurso, seja uma entrevista de emprego, alguma coisa que gere uma tensão, é natural que a gente fique nervoso, né? A gente fique ansioso, e isso pode sim atrapalhar no momento que a gente estiver executando a ação, né? No momento que a gente estiver lá na entrevista, no momento que a gente estiver fazendo a prova. Então, é importante que tenha uma dedicação, que tenha um comprometimento, mas que lembre sempre de trabalhar isso para que no momento lá da prova do Enem, o conhecimento todo não vá para o ralo abaixo, né? Diante de tanta tensão, de tanto nervosismo. Eu já ouvi casos de que alunos esqueceram o próprio nome durante a prova de tanto nervosismo. Sim. Existem, assim, algumas técnicas, né? Para lidar durante esse momento, muitos professores mesmo indicam para os alunos que estão prestes a fazer, como, por exemplo, às vezes se direcionar às provas, às matérias lá que tem mais aptidão, que tem mais facilidade, as questões que tem mais facilidade. Chegando numa questão que está com dificuldade de resolver, às vezes não ficar martelando ali inicialmente o tempo inteiro naquela questão, pula a questão, marca ela para saber que está faltando de marcar, né? Está faltando de resolver, faz as próximas, faz as que tem mais facilidade primeiro. Eu acho que isso tudo vai tranquilizando o aluno naquele momento de tensão. Ele percebe assim, eu já fiz uma boa parte da prova aqui e fiz com mais tranquilidade, porque é uma matéria que eu sei, agora eu vou para as questões que eu tenho mais dificuldade. Mas o fato dele já ter feito, já ter iniciado, já ter dado andamento à prova, acho que isso gera uma segurança para dar continuidade às demais questões. O próprio controle que o aluno tem neste momento, né, Sim, contribui muito para a nota dele no final. Às vezes o aluno nem estudou tanto, mas ele está tão tranquilo, ele sabe que ele sabe, né, tudo que está ali. Então, essa tranquilidade acaba ajudando, né, um aluno a tirar uma nota boa, enquanto outros que, infelizmente, estudam o ano todo, chega na hora da prova, devido a essa pressão mesmo, né, que tem, ele acaba se saindo mal, né. A família, nesse momento, essa pressão, né, meu filho vai fazer Enem,
fica toda hora perguntando, isso pode prejudicar o aluno? Pode, assim, né? O Enem, ele exige uma grande dedicação do aluno, sem dúvida. Dedicação de estudo, né? Muitas vezes vai abdicar de outras coisas, vai abrir mão de muitas coisas, né? Até familiares, às vezes alguma reunião, algum evento familiar, que às vezes o aluno deixa de ir naquele momento que está prestes a fazer a prova. Mas é importante ele saber que ele tem que ter um equilíbrio aí, principalmente nos dias mais próximos da prova. Tem que haver dedicação, tem que haver esse momento mesmo voltado para os estudos, mas não adianta nada o aluno se matar de estudar, principalmente na semana da prova, se isso não aconteceu anteriormente. E ali deixar de comer, deixar de sair, deixar de se divertir também, deixar de ter um momento de descontração. Então, a família pode contribuir nisso, né? Ao invés de, claro, no momento de cobranças, cobrar, no momento de exigir, exigir, mas principalmente nos dias que se aproximam da prova, proporcionar ao aluno que tem esses momentos de descontração, de trabalhar essa tranquilidade, né? Eliminando essa grande ansiedade diante de um momento tão importante. Muitos familiares acabam vendo que o filho está se dedicando e aí já fica, meu filho, ano que vem, quando você for para a faculdade, vai ser de tal forma, quando na verdade ele ainda não conseguiu a vaga. Essa pressão pode... Ou então quando o aluno vai lá, faz a prova, acha que tirou uma nota boa e depois vê que não conseguiu aquela vaga. Essa frustração, como lidar com essa frustração? E também, muitas vezes, tem vergonha até mesmo de falar com os pais que não conseguiu. Como lidar nessa situação que é tão delicada? Sim, é importante a gente saber que, desde o momento que a gente está inserido numa situação de possibilidades, pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, quer dizer, uma prova como o Enem, um vestibular, é um momento de possibilidade. Sim. A partir da minha dedicação, eu aumento as minhas possibilidades para o sim, naturalmente. Se eu me dediquei muito, se eu estou preparada para a prova, naturalmente eu vou ter maiores chances de ter um sim, de receber um ok naquele momento. Mas é importante a gente também ter ciência que o não está ali coladinho, né? Que a gente está seguindo também entre o sim e o não, entre entrar ou não. E a família tem esse papel de cobrar, como eu falei, no momento que tem que cobrar, claro, do aluno. É importante que os pais estejam presentes, estejam acompanhando esse momento dele e cobre essa dedicação, mas que estejam cientes também que essas duas possibilidades existem. E que se acontecer o não, e que se tiver ocorrido a dedicação, que se reforce, né? Não, calma, nós teremos mais uma chance, mais outras oportunidades, vamos nos dedicar um pouco mais, o que foi de errado aí, aonde que pegou mais, é uma disciplina que teve mais dificuldade, vamos dedicar mais essa disciplina, foi a questão do nervosismo que foi o ponto crucial para esse não, então vamos trabalhar isso, o que eu posso fazer para ajudar meu filho, ou o próprio filho, né? O que eu posso fazer para me ajudar, o que faltou de mim. Enfim, então eu acho que toda oportunidade, tudo que a gente vivencia é válido, seja por um sim ou seja por um não. Sim. Claro que todo mundo está ali naquele momento esperando um sim, mas se for um não, que a gente tome aquela experiência para a gente se aprimorar e viver novamente. Sim, isso. sem dúvida. No programa de hoje, nós falamos sobre a escolha profissional com o enfoque nos jovens. Mas e quando a pessoa, às vezes, já exerce uma profissão, já tem uma vida financeira, ou então já tem uma família formada? É tarde para poder fazer uma outra escolha profissional? Não, acredito que nunca é tarde, né? Tudo que a gente já falou e eu volto a repetir. A vida nos proporciona ao longo dela N novas possibilidades, N novas oportunidades, e que muitas vezes a gente se vê diante de uma situação que anteriormente a gente nunca imaginava, né? No meu curso mesmo, para dar um exemplo, eu formei em 2009. Na época da minha faculdade, tinham muitas pessoas dentro da minha turma, na minha sala de aula, que eram pessoas mais velhas, que já tinham uma vida
vivida, né? Já tinha uma história familiar, já tinham famílias construídas, já tinha um histórico de outros empregos, de outros cursos, inclusive, e que estavam lá fazendo a psicologia e que muitos deles saíram de lá trabalhando com a psicologia, né? Quer dizer, mudaram de vida mesmo depois dos seus 40, 50 anos. Então, nunca é tarde pra gente ser feliz, né? Com certeza, né? Nunca é tarde para fazer essa escolha que vai fazer a pessoa bem, né? Sem dúvida. E no bloco anterior a gente falou, né, do teste vocacional. Eu queria que você explicasse pra gente, né? Nosso programa já tá chegando ao fim, mas eu gostaria muito que você explicasse como que funciona o teste vocacional. Quais testes são feitos para poder ajudar o paciente nesse momento de escolha? Como que funciona? Na verdade, é como eu falei, o principal papel do psicólogo, seja ele na clínica como um todo, por quaisquer que sejam as demandas que chegam ali, seja ele nesse momento de escolha profissional, é auxiliar o paciente, né, a sua autorreflexão, né? A gente vai conseguir talvez enxergá-lo de uma forma que ele ainda não havia se enxergado e a partir disso colocar um espelho à frente dele, fazê-lo enxergar, né, fazê-lo se enxergar. Eu acho que esse é o principal papel do psicólogo de um modo geral. Nesse momento, o profissional segue, né, algumas técnicas para poder fazer orientação profissional, orientação vocacional, através de algumas perguntas específicas e a partir disso faz uma análise qual que é o campo, né, de maiores aptidões do candidato, do aluno, né, do paciente que está ali buscando. Antigamente, os testes eles eram muito voltados para áreas, por exemplo, humanas, exatas, né? Era uma coisa bem generalizada. Hoje em dia, os testes estão cada vez se aprimorando mais e ali já dá um leque menor, né? Talvez assim, vai perceber que o aluno tem aptidão para determinadas profissões e aí joga na mesa, né? As cartas na mesa, coloca ali para ele, fala assim, olha, o seu resultado mostrou que as suas aptidões se encaixam nessas profissões. E ali dá a possibilidade do aluno escolher. A gente, né, nós psicólogos, a gente não está para escolher nem profissão, nem o caminho de ninguém. Né? A gente vai orientar, a gente vai na verdade, acolher o que eles vão nos trazer e a partir das nossas avaliações, dos nossos questionamentos, a gente vai orientar e dar possibilidades para que ele escolha, para que ele siga. Então, nosso programa vai ficando por aqui, mas antes, Isabela, eu gostaria que você desse uma dica aí para o pessoal que está fazendo o Enem, né? Já voltando nessa semana, que o pessoal aí está se dedicando mais a isso. Para fazer a escolha profissional, o que ele tem que olhar primeiro? Se ele tem que esperar o resultado da prova? E aí, para terminar, qual recado você gostaria de deixar para esses jovens? Ou não, né? Não precisa ser jovem, é importante lembrar isso. Na verdade, assim, eu acredito que quanto mais seguro o jovem ou o candidato estiver no momento lá da prova, que seja para a profissão, eu acho que isso vai contribuir, né? Eu acho que tende a contribuir. Então, quanto antes, se o candidato tiver a oportunidade de fazer essa pesquisa antes, ter esse momento essa autorreflexão que tanta gente falou, esse autoconhecimento, né, que tanta gente disse no programa, se tiver a oportunidade de fazer isso antes, eu acho que isso gera segurança até no momento da execução da prova. Mas se não, nunca é tarde. Né? Quer dizer, é claro que vai ter um período aí, né, entre resultado da prova e inserção na faculdade, vai ter um prazo para isso, mas se não escolheu ainda, está na hora de correr atrás, de buscar se conhecer, pesquisar, usa os recursos a nosso favor, né? Conversa com pessoas próximas, talvez as pessoas que estão próximas vão nos trazer novas luzes, né? Vão nos ajudar nessa escolha também. E eu acredito que seja isso. Então tá, muito obrigada pela sua presença, Isabela. Gostaria muito de agradecer, né, por todas as orientações, todas as dicas. O nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada por você que esteve aqui conosco, que também pensou, né, sobre a escolha profissional. E para você que aí, às vezes, está tentando o Enem, ou então quer estar inserido numa faculdade que seja particular, né, ou qualquer curso que esteja em dúvida, né, em qual carreira seguir, pesquise, se autoconheça, se autoavalie, veja as possibilidades, né, se veja no futuro exercendo a profissão. É muito importante que você
pense bastante antes de fazer essa escolha, que é algo que, sem dúvida, é um conhecimento que você vai levar para o resto da vida. Um beijo e até a próxima!